God is not great, ou religião pois ons everything. Deus não é grande. Cristoperitens, capítulo 3. Uma breve digressão sobre o porco, ou porque o céu detesta presunto. Todas as religiões tendem a apresentar alguma restrição ou proibição dietética, seja agora caducada a injunção católica de comer peixe às sextas-feiras, ou a adoração da vaca pelos hindus como animal consagrado e invulnerável. O governo da Índia chegou a se oferecer para importar e proteger todo o gado que enfrentasse abate como resultado da encefalite bovina, ou doença da vaca louca, que varreu a Europa na década de 1990, ou a recusa por parte de algumas culturas orientais de consumir qualquer carne animal, ou fazer mal a qualquer outra criatura, seja rato ou pulga. Mas o mais velho e mais persistente de todos os fetiches é o ódio, e até mesmo o pavor, do porco. Ele surgiu na Judeia primitiva, e durante séculos foi uma das maneiras, sendo a outra a circuncisão, pela qual os judeus podiam ser reconhecidos. Mesmo que a Sura 5.60 do Corão condene particularmente os judeus, mas também outros não crentes a se transformarem em porcos e macacos, um tema muito intenso na recente pregação muçulmana salafista, e que o Corão descreve a carne suína como suja ou até mesmo abominável. Os muçulmanos não parecem ver nada de irônico na adoção desse tabu especialmente judaico. Um verdadeiro horror aos porcinos manifesta-se por todo o mundo islâmico. Um bom exemplo seria a continuidade da proibição de A Revolução dos Bichos de George Orwell, uma das mais encantadoras e úteis fábulas dos tempos modernos, de cuja leitura as crianças muçulmanas em idade escolar são privadas. Cheguei a examinar algumas das solenes ordens de proibição escritas por ministros da educação árabes, que são tão estúpidos que deixam de perceber o papel malévolo e ditatorial desempenhado pelos porcos na própria história. Orwell na verdade não gostava de porcos, como consequência do seu fracasso como pequeno fazendeiro, e sua repulsa é compartilhada por muitos adultos que tiveram que trabalhar com esses animais difíceis em condições agrícolas. Amontoados em chiqueiros, os porcos tendem a se comportar suinamente, por assim dizer, tendo ruidosas e nojentas brigas. Eles não ignoram comer sua própria cria e até mesmo seus excrementos, enquanto sua tendência à galanteria relaxada e casual é muitas vezes dolorosa aos olhos mais sensíveis. Mas foi notado com frequência que os porcos, quando deixados aos seus próprios recursos, e dotados de suficiente espaço, mantêm-se muito limpos, montam pequenas habitações, criam famílias e se envolvem em interação social com outros porcos. As criaturas também exibem muitos sinais de inteligência, e foi calculado que a relação crucial, entre o peso do cérebro e o peso do corpo, é quase tão elevada neles quanto nos golfinhos. Há uma grande capacidade de adaptação entre o porco e o seu ambiente, como atestam os javalis e porcos selvagens, em oposição aos plácidos leitões cevados e porquinhos brincalhões da nossa experiência mais imediata. Mas o casco fendido tornou-se um símbolo diabólico para os medrosos, e ouso dizer que é fácil presumir quem veio primeiro. O diabo é um porco. Seria meramente enfadonho e idiota perguntar-se como o projetista de todas as coisas concebeu uma criatura tão versátil e então ordenou a sua criação mamífera superior a evitá-la completamente, ou arriscar-se ao seu eterno desprazer. Porém, muitos mamíferos em outras circunstâncias inteligentes sustentam a crença de que o céu detesta presunto. Espero que a essa altura você já tenha adivinhado que em todo caso sabemos, que esse simpático animal é um dos nossos primos bem próximos. Ele compartilha uma boa parte do nosso DNA e, ultimamente, tem havido bem-vindos transplantes de pele, válvulas cardíacas e rins de porcos em humanos. Se, o que eu sinceramente espero que não aconteça, um novo Dr. Morial pudesse corromper recentes progressos em clonagem e criar um híbrido, um homem-porco é um resultado provável dos mais temidos. Nesse ínterim, quase tudo no porco é aproveitável, desde a sua nutritiva e deliciosa carne até sua grossa pele para couro e seus pelos para escovas. Na graphic novel de Upton Sinclair do Matadouro de Chicago, Tijungle, é angustiante ler sobre como aqueles porcos são transportados suspensos em ganchos, berrando enquanto suas gargantas são cortadas. Mesmo os nervos mais fortes dos trabalhadores mais calejados ficam abalados com a experiência. Há alguma coisa naquele grito. Forçando um pouco mais, pode-se notar que as crianças, quando não molestadas por rabinos e imãs, são muito atraídas por porcos, especialmente leitõezinhos, e que geralmente os bombeiros não gostam de comer porco assado nem torresmo. A primitiva palavra vernacular para carne humana assada na Nova Guiné e em outros lugares é porco comprido. Eu pessoalmente nunca tive essa relevante experiência gustativa, mas parece que nós temos sim, quando comidos, um sabor muito semelhante ao dos porcos. Isso ajuda a tornar absurda a habitual explicação secular da proibição original judaica. Argumenta-se que a proibição foi inicialmente racional, uma vez que a carne de porco em climas quentes pode se tornar rançosa e desenvolver os vermes da triquinose. Essa objeção, que talvez se aplique no caso de moluscos não kosher, 9, é absurda quando aplicada às condições atuais. Primeiro, a triquinose é encontrada em todos os climas, na verdade ocorre mais nos climas frios que nos quentes. Segundo, antigos assentamentos judaicos na terra de Canaã podem ser facilmente distinguidos pelos arqueólogos através da ausência de ossos de porco em seus escombros, em oposição à presença de tais ossos nos resíduos de outras comunidades. Em outras palavras, os não-judeus não adoeciam nem morriam por comer carne de porco. Além de qualquer outra coisa,
Se tivessem morrido por essa razão, não teria havido necessidade de o Deus de Moisés ordenar sua matança por não comedores de porco. Deve haver, portanto, alguma outra resposta para esse enigma. Considero a minha própria solução como original. Embora sem o auxílio de Sir James Frazer do grande Ibn Hajar eu poderia não ter deparado com ela. Segundo muitas autoridades antigas, a atitude dos primeiros semitas em relação ao suíno era tanto de reverência quanto de repugnância. Comer carne de porco era considerado algo especial, até mesmo privilegiado e ritualista. Essa confusão maluca entre o sagrado e o profano encontrada em todos os credos em todos os tempos. A simultânea atração e repulsão era derivada de uma raiz antropomórfica, a aparência do porco, e o gosto do porco, e os gritos do porco ao morrer, e a evidente inteligência do porco, eram desagradavelmente reminiscentes demais do ser humano. Portanto, a porcofobia e a porcofilia provavelmente se originaram numa época sombria de sacrifícios humanos e até mesmo canibalismo que os textos sagrados frequentemente fazem mais do que apenas insinuar. Nada que seja opcional, desde a homossexualidade até adultério, jamais é tornado passível de punição a menos que aqueles que estejam proibindo, e exigindo as ferozes punições, tenham um desejo reprimido de participar. Conforme coloca Shakespeare em Rei Lear, o policial que açoita a prostituta tem uma fervente necessidade de usá-la para o próprio delito pelo qual está aplicando o açoite. A porcofilia também pode ser usada com propósitos de opressão e repressão. Na Espanha medieval, onde judeus e muçulmanos eram obrigados sob dor e tortura a se converter ao cristianismo, as autoridades religiosas justificadamente suspeitavam de que muitas das conversões não eram sinceras. De fato, a Inquisição surgiu em parte devido ao santo pavor de que infiéis secretos estivessem frequentando a missa, onde, é claro, e de forma ainda mais repugnante, fingiam comer carne humana e beber sangue humano, na pessoa do próprio Cristo. Entre os costumes do que surgiram como consequência estava servir, na maioria dos eventos formais e informais, um prato de charcutaria. Aqueles que foram afortunados o bastante para visitar a Espanha, ou qualquer restaurante espanhol, estarão familiarizados com o gesto de hospitalidade, literalmente dúzias de pedaços de carne de porco, fatiados e curados de maneiras diferentes. Mas a origem sinistra desse costume jaz num esforço constante de farejar heresia, e de estar seriamente atento a qualquer expressão reveladora de desprazer. Nas mãos de ardentes fanáticos cristãos, até mesmo o delicioso jamón ibérico podia ser introduzido no serviço como forma de tortura. Hoje, essa antiga estupidez nos é novamente imposta. Fanáticos muçulmanos na Europa estão exigindo que os 3 porquinhos, Miss Piggy, o leitãozinho do ursinho Pooh e outros bichinhos e personagens tradicionais sejam removidos do inocente olhar de seus filhos. As desconsoladas criações da GI provavelmente não leram o suficiente para conhecer a Imperatriz de Blandings, e as delícias infinitamente renováveis do Conde de Inswat nas esplêndidas páginas do incomparável ator Sr. Whiffley, Ticari of Tipig. Mas haverá encrenca quando lá chegarem. Uma velha estátua de um javali selvagem, num arboreto na média Inglaterra, já foi ameaçada pelo inconsequente vandalismo islâmico. Num microcosmo, esse fetiche aparentemente trivial mostra como a religião, a fé e a superstição distorcem toda a nossa imagem do mundo. O porco é tão próximo de nós, e tem sido tão conveniente para nós sob tantos aspectos, que atualmente os humanistas defendem com afinco que ele não deveria ser criado industrialmente, confinado, separado da sua cria e forçado a viver em sua própria imundície. Deixando de lado todas as outras considerações, a resultante carne rosada e esponjosa é sim um tanto repulsiva. Mas essa é uma decisão que podemos tomar sob a luz clara da razão e da compaixão, como algo estendido a criaturas semelhantes e aparentadas, e não como resultado de encantações das fogueiras da Idade do Ferro, onde delitos muito piores eram celebrados em nome de Deus. Cabeça de porco numa estaca, diz o nervoso mas intrépido rap em face do ídolo zumbindo e supurando, primeiro morto e depois adorado, construído por escolares cruéis e apavorados em O Senhor das Moscas. Cabeça de porco numa estaca. E ele estava mais certo do que podia saber, e era muito mais sábio que os mais velhos, assim como os delinquentes mais jovens.